dezembro, nós estamos apresentando 2 séries em nossos cultos. Nos cultos pela manhã, nós estamos apresentando a série Cânticos de Natal, onde nós estamos tratando os 4 cânticos do Evangelho de Lucas sobre o nascimento de Jesus. E à noite, nós estamos apresentando essa série que nós chamamos de Achados, que é uma exposição da parábola do filho pródigo. Na verdade, nós iniciamos com uma introdução do capítulo 15 de Lucas, que contém outras 2 parábolas, a da moeda perdida e primeiro a da ovelha perdida. E por fim, a terceira parábola do capítulo 15 de Lucas é a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Já falei sobre isso um pouco, mas esse nome não é um nome ideal para essa parábola, porque essa parábola é sobre um pai que tinha 2 filhos. Então, os 2 filhos são personagens da parábola. Nós acabamos focando no filho mais novo, ou focando no fato do filho pródigo retornar para casa, porque é uma mensagem evangelística, de apelo com arrependimento, é uma mensagem belíssima de salvação, porém, não é o único tema dessa parábola. Na verdade, não é nem o tema principal dessa parábola. O personagem principal dessa parábola, entre os 2 filhos, é o filho mais velho. E é isso que nós vamos tratar hoje à noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o filho mais velho. Caso você não tenha conseguido acompanhar essa série, no nosso canal no YouTube você já encontra as 2 primeiras mensagens. Hoje é a nossa terceira mensagem sobre essa série. A mensagem passada foi sobre o filho mais novo, e a primeira mensagem foi um apanhado geral, onde a gente falou sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Então vamos dar uma olhada nesse texto. Lucas, capítulo 15, dos versículos 25 até o 32. Se você quiser acompanhar comigo nas telas, ou se preferir usar a sua Bíblia ou o seu celular, também fique à vontade, tá bom? Diz assim o texto: enquanto isso, ou seja, enquanto o que aconteceu anteriormente na parábola do filho pródigo, que foi o fato do filho pródigo retornar, do pai recebê-lo e iniciar uma festa para celebrar a volta desse filho, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nós oramos pedindo mais uma vez que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor use tua palavra para iluminar o entendimento, para nos direcionar, para nos instruir sobre a tua vontade. Glorifica teu nome, Pai, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na mensagem passada eu compartilhei com vocês sobre o filho mais novo, que é aquele filho que nessa história que Jesus conta, pede sua parte da herança, vai para um lugar distante, esbanja esse dinheiro em festas, em bebedices, em outros tipos de prazeres, e de repente ele se vê sem dinheiro, sem
nenhuma pessoa próxima vai trabalhar cuidando de porcos, o que dentro daquela cultura dos judeus era algo muito humilhante, já que o porco era um animal proibido para o judeu, proibido para a alimentação do judeu. Ele desejava comer as vagens que eram dadas aos porcos, mas nem isso ele tinha, e de repente ele cai em si, percebe que a vida que ele estava vivendo era uma vida muito diferente daquela que os empregados do seu pai tinham, que os empregados do seu pai tinham comida, tinham um teto sobre a cabeça, e ele resolve voltar para casa dizendo ao seu pai: olha, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, contra a terra, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um de seus empregados. E ele volta para casa ensaiando esse discurso, e quando ele ainda está longe de chegar à propriedade do seu pai o avista, e o seu pai então sai correndo, cheio de amor, de compaixão, o abraça, o beija, e aí então ele vai anunciar aquele discurso preparado, e ele começa esse discurso, mas antes dele terminar esse discurso, o pai o para, chama seus empregados e diz: olha, tragam para ele um anel para pôr nos dedos, tragam para ele uma roupa limpa, tragam para ele uma sandália para os seus pés, matem o novilho gordo. O novilho gordo era um animal que era engordado especificamente para um momento de grande festa, de grande celebração. No interior de São Paulo, antigamente, quando eu morei lá no interior, eu me lembro que tinha o porco gordo que se matava no Natal, né? Era mais ou menos essa mesma ideia, né? De você ter um animal ali cevado para uma ocasião especial. E aí então ele começa essa festa. O arrependimento do filho mais novo é motivo de festa, é motivo de alegria para o pai, é motivo de recomeço. É uma história belíssima. O filho mais novo, nós precisamos tratá-lo como filho. Ele representa aquele cristão com o coração cheio de insatisfação, que não conhece o pai, não conhece o caráter do pai, não conhece os atributos do pai e deseja viver uma vida longe do pai. E ele vai se afastando cada vez mais. Primeiro ele quer o que lhe cabe, a sua parte na herança, depois ele vai para uma terra longe, uma terra distante, e acaba fazendo da sua vida algo completamente diferente, angustiante, triste, perto de tudo aquilo que podia ser. O filho mais novo representa o cristão que tem um coração cheio de insatisfação. Ele não está satisfeito com a vida que ele tem diante de Deus, com a vida que o Evangelho propõe a ele, proporciona a ele. E ele sonha viagens mais altas, ele sonha experiências maiores, ele sonha viver algo muito mais grandioso do que aquilo que está diante de si, porque ele é um eterno insatisfeito. E a maneira como Deus trata com o filho insatisfeito é exatamente como ele trata o filho mais novo, permitindo que o seu filho experimente e seja convencido pela experiência que aquilo que ele deseja não é o melhor para ele. Porém, a volta desse filho produz festa, e Jesus continua a história falando sobre o filho mais velho. Lembre-se que o capítulo 15 de Lucas, isso é muito importante a gente lembrar. O capítulo 15 começa dizendo assim, que os publicanos, que eram judeus que trabalhavam para os romanos cobrando impostos dos judeus, portanto odiados pelo povo judeu em geral, e os pecadores estavam se reunindo e se aproximando para ouvir Jesus. E isso incomodou os fariseus. Os fariseus e os mestres da lei, ou escribas, depende da tradução, começam a murmurar, começam a reclamar, dizendo: olha, esse homem recebe pecadores e come com eles. E a acusação de comer com pecadores era uma acusação gravíssima, porque era uma acusação de ser participante, de ser conivente, de ter um relacionamento, de ter comunhão, de validação. Era essa a ideia quando um judeu sentava para comer com outro. E aí, em resposta a essas duas situações, a aproximação dos publicanos e os pecadores eram aqueles que os religiosos consideravam infiéis e incapazes de seguir a lei, normalmente porque esses pecadores viviam uma vida não conectada com aquilo que era o padrão religioso da época. Muitos tinham profissões
que impediam esses homens de cultuar corretamente ao Senhor segundo a lei, cultuar segundo os padrões da lei. Enfim, os publicanos e os pecadores se aproximam, e a mensagem de Jesus é uma resposta para esses homens. Qual é a mensagem? Há necessidade de arrependimento. A ovelha perdida, o dono vai atrás e faz uma festa quando acha. Essa ovelha perdida é o publicano, é o pecador, e Deus vai atrás e faz festa quando acha. E aí a moeda perdida, essa moeda é o publicano, é o pecador, o dono vai atrás, acha e faz festa. E agora o publicano e o pecador são o filho mais novo na parábola de Jesus. E o pai o recebe quando há arrependimento. E aqui não há uma mensagem de Jesus dizendo para o publicano e para o pecador: está tudo bem, uma hora tudo vai para o lugar. Está dizendo não, há uma necessidade de arrependimento, há necessidade de se arrepender, e com o arrependimento há restauração. O pai vai recebê-lo de braços abertos, vai receber todos com o coração arrependido de braços abertos. Porém, a mensagem de Jesus não é só para o publicano e para o pecador. A mensagem de Jesus também é para o fariseu e para o mestre da lei, para o fariseu e para o escriba. O fariseu era um membro da seita religiosa mais severa de Israel, mais religiosa mesmo, no sentido de buscar o cumprimento da lei. Eles eram hipócritas e eram de alguma forma muito legalistas, e a gente vai ver isso, mas eram a elite religiosa de Israel. Os escribas, eles pertenciam tanto aos fariseus quanto aos saduceus. Alguns deles não participavam de nenhum desses partidos religiosos, porém eles eram responsáveis por interpretar a lei, ensinar a lei, eram também responsáveis por copiar a lei, manter ali a tradição escrita, e também manter a tradição oral, colocando ali, escrevendo aquilo que os rabinos e que os mestres da lei ensinavam, que também viravam tradição. A resposta de Jesus é para os dois, e a resposta de Jesus para aquele que não se encaixa no modelo religioso e que tem seu coração plenamente insatisfeito com esse modelo religioso, é o filho mais novo. Há necessidade de arrependimento e de recomeço. Mas a mensagem de Jesus para o religioso, para o fariseu, para aquele que, diante de toda a lei, diante de toda a religiosidade, se torna um hipócrita, se torna um legalista, é o filho mais velho. O filho mais velho representa o religioso. É aquele que não somente pertence ao Senhor, mas que abraçou a religião como seu padrão de vida, se escondendo atrás da religião e fazendo da religião a sua vida, ao invés de fazendo do Senhor a sua vida. Há uma grande diferença entre um relacionamento com o Senhor e uma religiosidade. Religiosidade se preocupa apenas com o exterior, e o Evangelho trata coração. A motivação importa muito na mensagem do Evangelho, na vida diante do Evangelho e na vida com o Senhor. Na religiosidade, o coração não importa nada. O que importa é o exterior, o que importa é o que é visto, o que importa é o que pode ser feito. Tanto que Jesus vai criticar esses homens dizendo: olha, eles vão para as praças e oram publicamente nas praças para todo mundo ver. E Jesus diz: olha, eles já receberam a recompensa deles. Não tenham a pretensão de que Deus os ouça, porque vocês não fizeram isso para o Senhor, fizeram isso para que os homens os vissem. O que Jesus está dizendo ali? Olha, vocês fizeram só o exterior, o interior de vocês, a motivação do coração não foi de forma nenhuma buscar o Senhor, nem conduzir outros ao Senhor. A motivação do coração foi parecer mais santos do que vocês são, mais piedosos do que vocês são. E isso não serve. Para o Evangelho não serve. Esse é o filho mais velho, é aquele que vai ao templo para orar e do lado de um pecador bate no peito e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse homem. Eu jejuo, eu entrego meu dízimo, eu faço tudo o que tem que ser feito, e eu não sou como esse homem. Muito obrigado, porque eu sou melhor que ele. Esse é o religioso. O religioso é aquele que, ao invés de reconhecer sua necessidade do Senhor, ele tem uma justiça própria que faz com que ele entenda ser merecedor de todas as coisas. Bom, vamos tentar entender um pouquinho dessa história. Ele volta
do campo, né, num horário já avançado. A ideia aqui, o texto mostra que possivelmente isso aqui já era o início da noite, por todo aquilo que é apresentado, né, a ideia seria o início da noite. Ele volta do campo, ele estava trabalhando. Os filhos dos homens de negócio, como era esse homem, provavelmente um fazendeiro, né, um homem do agronegócio, os filhos dele supervisionavam tudo aquilo que acontecia nas suas propriedades, e era possivelmente isso que ele estava fazendo. Depois de um dia inteiro de trabalho, ele volta, e quando ele está chegando em casa, ao longe, ele ouve música e ele percebe a dança. E aí então, sem saber o que era aquilo, não tinha sido informado, não tinha nenhuma festa marcada, não tinha nada na agenda, ele então chama, o texto diz que eles chamam dos seus servos, e essa palavra servo ali, ela se refere ao filho de um empregado, filho de um servo. Então o que acontecia? Nas festas, os servos estavam trabalhando, servindo os convidados e participando ali no serviço. E os filhos desses servos ficavam do lado de fora brincando, talvez até aproveitando ali a oportunidade de dormir mais tarde, né? A oportunidade de ter um momento diferente. E eles chamam, o que o texto mostra no original é que eles chamam desses adolescentes, e ele não pergunta, ele exige uma resposta. Ele pergunta de uma forma assintosa, ele pergunta de uma forma veemente. Então a ideia do texto ali é que ele exige, ele cobra uma explicação desse adolescente sobre o que está acontecendo. E a resposta do adolescente é muito interessante, que é uma resposta de alguém que achou que o camarada ia ficar feliz com essa resposta. Ele diz: olha, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E a ideia de são e salvo aqui é com saúde, bem, sem nenhum grande prejuízo físico. E ele fala como se o irmão mais velho fosse ficar feliz, fosse ficar alegre, fosse sair correndo para celebrar. Mas olha o que o texto diz: o filho mais velho encheu-se de ira. Ele se enche de ira. E a ira dele aqui nos dá uma boa medida do seu caráter, do verdadeiro caráter desse camarada. Lembre-se que o religioso, a ideia principal do religioso no Novo Testamento, a ideia principal do tipo de religioso que Jesus combate, é aquele camarada cujo exterior e o interior são diferentes. Não é aquele que simplesmente não consegue fazer o que diz que quer fazer. Não, esse é o ser humano normal, é o pecador. Ele quer agradar a Deus, mas ele não consegue. Não, é aquele que ensina uma coisa, que faz uma coisa, mas o seu coração é completamente outro. Ele só faz o que tem que ser feito para que ele possa ser reconhecido como um homem piedoso, como um homem de Deus. Mas seu coração é diferente. Jesus chama esses homens de sepulcro caiado. Por dentro é morte e por fora é beleza. Então é essa a ideia da religiosidade que Jesus está combatendo aqui. E esse homem aqui, esse irmão mais velho do pródigo, ou filho mais velho desse pai, ele pode ter trabalhado muito duro para manter essa fachada respeitável, religiosa, mas por dentro o seu coração está cheio de amargura. E essa amargura já atingiu o seu ponto máximo, a amargura estava pronta para, com a menor provocação, já explodir em absoluta ira. Porque quando ele fica sabendo, ele se ira. E a ideia aqui é que ele se ira profundamente. Não é simplesmente ele ficou nervoso por ver o irmão, ficou triste, chateado. Não, há uma profunda ira. Ira que não foi estabelecida naquele momento, mas que naquele momento ela aparece, ou seja, aquilo está sendo alimentado no coração desse homem por muito tempo. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o coração desse homem estava cheio de ressentimento. O filho mais velho é aquele cujo coração é magoado, é ressentido. Ele se acha injustiçado, ele acha que podia ter mais, ele acha que devia ser mais reconhecido, ele acha que devia ter uma posição melhor, ele acha que devia ser mais. Enquanto o mais novo quer viver novas aventuras, o mais velho quer mais reconhecimento dentro da estabilidade que ele já tem.
E esse ressentimento não é só contra o irmão mais novo, que havia, claro que havia. Você vai ver e percebeu, nós lemos já esse texto, que quando ele fala com o pai, é esse teu filho que esbanjou, que gastou com as prostitutas, e o Senhor faz festa para ele, é teu filho. Parece alguns casais que eu conheço, né? Que quando o filho está bem, é meu filhão e tal. Quando o filho apronta, ele grita para a mulher, olha teu filho aqui, o que está aprontando. É mais ou menos essa mesma ideia. Ele faz isso. Ele diz, olha, é teu filho, não é meu irmão. É teu filho, e ele fez isso. Há mágoa, há ressentimento no coração dele com relação ao irmão mais novo. Mas também há ressentimento com relação ao pai. A mágoa com relação ao pai. Como é que pode? O meu pai que foi humilhado por esse jovem, porque pedia herança, era a mesma coisa que dizer, o senhor vale mais morto do que vivo. Mas já que o senhor não morre, me dá a minha parte da herança. É isso que ele está dizendo para o pai. Ele diz, olha, meu pai que foi tão humilhado, o recebe de braços abertos, faz festa, trata ele melhor do que me trata. Eu que estou aqui todo dia, eu que estou aqui servindo, eu que estou aqui obedecendo, e esse camarada que chegou ontem, que até ontem ele foi um perturbado, vivendo uma vida dissoluta, agora ele é tratado assim com festa, está errado. Havia mágoa, havia ressentimento no coração desse rapaz, pela atitude frouxa do seu pai. O irmão mais velho, irmãos, é aquele que traz no seu coração uma profunda mágoa, por não ser reconhecido, por não ser respeitado. Jesus falava que esses homens, eles queriam os primeiros lugares na sinagoga, que eram os lugares de honra, onde ficavam os convidados de honra. E esse sentimento, irmão, é como uma faca que vai continuamente atingindo o coração dessa pessoa, até que ele não consiga mais sustentar essa aparente piedade, essa aparente religiosidade, e o verdadeiro caráter vem à tona. E quando o verdadeiro caráter vem à tona, vem a ira, vem a revelação de que o religioso não consegue conviver com a graça de Deus. Ele é indignado por esse papo de graça. Como é que pode? Como é que pode esse negócio? Então quer dizer que a pessoa faz o que ela quer, vive a vida absoluta que vive, e quando ela se arrepende, o Senhor derrama graça sobre ela? Que outro jeito é? Você consegue me explicar uma outra forma? Uma outra realidade? É isso mesmo. Não é isso que é a graça de Deus? É a realidade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus que cobre a vida do arrependido, que cobre a vida daquele que pertence ao Senhor. É isso mesmo, mas o religioso não consegue conviver. Ele confunde a graça que é dada gratuitamente com a graça que é barata. Ele confunde as duas coisas, porque a graça é gratuita, senão não é graça. Ninguém merece a graça que recebe, senão não seria graça. Mas ela não é gratuita, ela custou Jesus Cristo, ela custou a vida de Jesus Cristo como homem, ela custou o sofrimento de Jesus Cristo, ela custou todo um trabalhar de Deus para que nós recebêssemos essa graça. Ela é gratuita, mas ela não é barata. E o religioso confunde, ele acha que é tudo a mesma coisa. É uma graça barata, é a graça que permite que a pessoa continue fazendo tudo, permite que a pessoa continue vivendo a vida que ela quiser. E a graça de Deus nunca propôs isso, nunca trouxe essa realidade. Se a graça está sobre você, viva como você quiser. Não, Deus sempre diz que sua graça cobre os pecados daqueles que desejam obedecer, mas que não conseguem, daqueles que amam o Senhor, mas que continuam pecando, daqueles que anseiam pela glória de Deus, mas que não são fracos para obedecerem plenamente. E eles confundem essas coisas, e eles não veem na graça, o religioso não vê na graça força transformadora. A gente fica falando negócio de graça, isso desmotiva o pessoal a orar, desmotiva o pessoal a ser santo, desmotiva o pessoal a caminhar com Deus. E esse é o pensamento do religioso, porque de verdade eles não acreditam na graça de Deus. Eles falam, eles anunciam, eles cantam sobre a graça de Deus, mas no fundo do coração desses homens, eles acreditam nos méritos, em merecer, em fazer jus ali a sua obediência, em fazer valer a pena o sacrifício de Cristo com a sua obediência. Eles não acreditam na graça. Os fariseus não acreditavam na graça.
Graça para o fariseu era um conceito absurdo, como é um conceito absurdo para o religioso. Eles acham que graça produz desleixo para com Deus. Eles entendem que se alguém é perdoado facilmente demais, ele não vai precisar obedecer a Deus. E aí o que eles faziam? Eles ficavam colocando muitos percalços ali no caminho de quem queria caminhar com Deus. Eles ficavam colocando impedimentos atrás de impedimentos para que aquela pessoa pagasse, sofresse, antes de então ser reconhecida como um homem de Deus. É mais ou menos a ideia do purgatório católico. O purgatório católico, por um lado, ele é uma ideia de tirar do sofrimento aquele que não se arrependeu, o que é uma coisa absurda. Mas também há um lado do purgatório que é o lado de negar a graça. A graça não é suficiente. Então você cristão, você que ama o Senhor, mas que pecou porque você não é forte o suficiente para obedecer sempre. Nenhum de nós é. Todos nós continuamos pecando, nós fomos salvos pelo Senhor, mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado. Nós continuamos pecando. E aí de repente o Senhor te chama. E aí o que eles dizem? Não, a graça não é suficiente. Porque seria demais, né? Você errou e aí vai para o céu assim de boa. Eu acho que é assim. O céu é porta larga? Não é assim. Tem que sofrer um pouquinho. Então passa um tempinho no purgatório lá. Vai lá, sofre um pouquinho para você purgar os teus pecados e para que você chegue no céu, tudo bem. É a mesma ideia do religioso aqui. É a mesma ideia. É a negação da graça. É o olhar para a graça e dizer: a graça não serve. É o não crer na graça. Mas os fariseus eram legalistas. Não porque tem um lado positivo do ser legalista, é aquele que faz tudo de acordo com a lei, que tem respeito e apreço pela lei ao ponto de buscar fazer tudo o que tem que ser feito pela lei. Mas não é esse tipo de legalista que os fariseus eram. Eles eram outro tipo de legalista. Eram aqueles que buscavam distorcer a lei, acrescentar novas exigências à lei, aplicarem, interpretarem e aplicarem a lei de um modo que fugia ao propósito original. Por isso que Jesus muitas vezes disse: olha, a lei diz tal coisa, mas eu vos digo. Jesus não estava ali dizendo a lei está errada, porque Deus deu a lei a Moisés. Ele não está dizendo a lei está errada, ele está dizendo vocês têm interpretado errado, mas eu digo a vocês, é assim que vocês devem interpretar. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava mostrando que a interpretação dos religiosos judeus era incorreta. E é isso que o fariseu faz, é isso que o legalista faz. Ele interpreta e aplica essa lei de um modo diferente do propósito original. Em outras palavras, o legalista é aquele que sempre tenta manipular a lei de Deus em benefício próprio. Fazer adições a essa lei e principalmente rejeitar a doutrina da graça de Deus. O legalista sempre faz isso. Você precisa de mérito. Você precisa de mérito. E ele está sempre distorcendo, está sempre interpretando as escrituras de uma forma que lhe convém, que interessa para ele. É esse tipo de legalista que eles eram. É isso que Jesus combate. Diz: olha, vocês estão interpretando a lei não de forma equivocada, mas de forma maliciosa, maldosa, buscando benefícios próprios e trazendo a outras pessoas impedimentos. Jesus chegou a dizer: olha, os publicanos, as prostitutas vão chegar no céu antes de vocês, falou para os fariseus. Porque o religioso, ele não só impede seu caminho a Deus, mas ele põe bloqueios no caminho de outras pessoas. É interessante que o pai que está dando essa festa, ele sai para conversar com o filho mais velho. Perceba que ele trata os dois filhos da mesma forma. Quando ele vê o filho mais novo longe, ele corre e vai ao filho. Quando ele vê o filho mais velho do lado de fora, ele vai ao filho e vai conversar com ele.
vai insistir para que ele participasse da festa, a festa que era o retorno do seu irmão, a festa que era o retorno daquele jovem que estava perdido e que agora está de volta e está bem, está saudável. Mas aqui nós encontramos a segunda lição, a segunda característica, na verdade, do caráter desse homem. Ele tinha um coração obstinado. O coração desse homem era obstinado, era um coração endurecido, era um coração que não... Era um coração... Olhem para mim aqui, olhem para cá, gente. Seja fofoqueiro, irmão. Estou falando do irmão aqui, vocês são um fofoqueiro? Olha para cá. Ele tinha um coração obstinado, um coração endurecido. Perceba isso, o pai explica para ele, nós temos que celebrar porque esse é o homem, esse seu irmão estava morto e está vivo agora. Ele estava perdido e foi achado. Ele está explicando, ele está dizendo, olha, a celebração é justa, a celebração cabe, a celebração é importante, a celebração é necessária, nós precisamos nos alegrar. E o coração dele permanece endurecido. O religioso é isso, irmãos. Religioso é aquele que não dá ouvidos à voz do Pai. É aquele que não importa quantas vezes o próprio Pai o confronte, não importa quantas mensagens ele ouça sendo confrontado, quantas mensagens ele ouça sobre o mesmo assunto, o coração dele permanece firme na sua obstinação. Não tem quem convença esse homem que ele está errado. O religioso é assim, quando ele estabelece alguma coisa em seu coração, nada é capaz de mudar isso, nada pode fazer esse homem pensar diferente. Não importa quantos homens preguem, não importa quantas mensagens ele ouça, não importa quantas campanhas ele participe, não importa quantas séries ele ouça, ele está com o coração obstinado. E o que mostra o seu coração obstinado é a resposta que ele dá ao pai. Olha o que ele responde ao pai. Olha o respeito, hein? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Olha que interessante. Olha como ele se via. A mentalidade desse homem. Essa é a terceira lição para nós aqui, ou a terceira característica do caráter desse homem. A mentalidade dele não era a mentalidade de filho, mas de escravo. Ele não se via como filho. O sentimento que ele nutria no seu coração diariamente é que ele não era tratado dignamente, justamente, mas que ele era tratado como escravo. E ele se sentia assim. Para ele, o pai era um fardo. Era alguém que deu a ele um enorme peso para ser carregado, mas que não proporcionava alegria nenhuma para ele. Que não dava para ele nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de satisfação. O religioso é aquele que andar com Deus para ele é um sofrimento, é uma dor, é uma angústia. Você conversa com o irmão e fala, meu irmão, como é que você está? Estamos indo aí, né? Esperando Jesus voltar. O camarada está torcendo para que o Maranata seja hoje, para que Jesus volte hoje. Toca essa trombeta que eu não aguento mais sofrer, Jesus. É essa a mentalidade do religioso. Ele não consegue ter alegria em estar na presença do Senhor. O ir para a igreja para ele é cumprir uma obrigação, é cumprir uma atividade religiosa, é fazer o que tem que ser feito, mas ele não consegue se alegrar. Ele não acorda no dia de ir para o culto feliz, hoje tem culto. Ele não pensa nisso. E se ele tiver que dormir tarde, ele vai dormir muito tarde, e amanhã eu durmo no culto, não tem problema, porque não tem alegria em estar diante de Deus. Ele não tem alegria em fazer nada, ele faz só o que dá, sem nenhum esforço, porque é tudo muito difícil, muito difícil. O religioso é isso, é tudo tão difícil no Evangelho, e é um fardo. E você olha para o irmão, parece que o irmão está carregando o mundo nas costas, de tão difícil que é ser do Senhor. Assim é o religioso, ele não consegue se alegrar em Deus.
Ele não consegue se alegrar na sua adoção. Ele não consegue se alegrar na sua filiação. Ele não consegue. Sabe, irmãos, existem duas formas de você olhar para uma adoção. Se colocando você no lugar de uma pessoa adotada. Você pode olhar com o olhar de que grande privilégio Deus me concedeu uma família. Mas você também pode olhar com o olhar de coitadismo, de dizer, eu fui abandonado, alguém não me amou, alguém não me quis. E o religioso é esse camarada. Ele olha para a sua filiação e só vê a adoção como algo que Deus fez porque ele interessava. Ele não consegue olhar e dizer, Deus não precisava me adotar, mas Ele me adotou. E eu sou filho. E isso produz grande alegria no meu coração. Ele segue vivendo a sua vida religiosa, sofrendo imensamente o peso das suas obrigações espirituais, enquanto ele alimenta uma profunda mágoa no seu coração. Esse fardo religioso, irmãos, impede a alegria, impede a celebração, impede o júbilo, impede o riso. Esse filho era dono de tudo, mas nunca festejou nada. Tudo era dele. E ele nunca teve um único dia em que ele mesmo celebrasse a vida que ele tinha, os momentos que ele vivia, as datas de alegria. Ele nunca celebrou nada, porque para ele a vida era um fardo. O que o Senhor fazia era trazer a ele grande sofrimento, grande angústia. Nada era gostoso, nada era legal, nada era bom. A vida era séria demais para ser vivida com alegria. E o religioso é isso, ele é normalmente carrancudo. É aquele que, quando alguém ri muito, ele diz, eu não consigo enxergar Jesus sorrindo assim, não. Você ri demais. Ele tem problema com o cara que tem muita alegria. Ele olha desconfiado. É alegria demais nisso aí. Isso aí não pode ser verdade. A minha vida é uma angústia. Como é que esse cara é tão feliz? Para ele é tão difícil conviver com a graça. Quanto é difícil conviver com a alegria. Daqueles que celebram o Senhor, daqueles que amam o Senhor, daqueles que desejam ardentemente viver com o Senhor. Além disso, ele tinha um senso de justiça própria muito distorcido. Muito distorcido. Ele se via como aquele que obedecia perfeitamente o pai. Ele diz para o pai, nunca desobedeci uma das suas ordens. Ele se via como modelo, como um filho exemplar, que era injustiçado por não ser reconhecido por seu pai. O religioso é assim, irmãos. Ele se sente injustiçado. Ele acha que ele deveria estar tendo mais honra, mais espaço, mais autoridade. E aí, em determinados lugares, mais cargos, mais púlpito e mais o que quer que seja. Ele acha que tem que ter mais. Que ninguém reconhece ele. Ninguém percebe o sacrifício que ele está fazendo. Porque isso para ele é um senso de justiça própria, que é muito comum ao religioso. É muito comum ao religioso daquela época e ao religioso dos nossos dias. Eles veem sua conduta como um modelo a ser seguido. O padrão são eles, não é Cristo. Essa é uma grande característica do religioso. Tudo que ele mede segundo a sua régua, não segundo Cristo. Então, naquilo que ele é forte, vamos pensar num determinado pecado que ele já venceu. Então, vamos, imaginar que ele já lidou com algum tipo de pecado e venceu aquele pecado. E você está lutando com ele. A maneira dele tratar você é sem misericórdia, é sem bondade, é sem graça. Por quê? Porque a régua é ele. Se eu venci, se eu não faço isso, então você não pode fazer também. Se você faz, é porque você é um crente fraco, um crente de segunda categoria. Não devia fazer isso. O religioso, ele mede segundo seu próprio padrão, segundo o que ele é. Eles veem, como eu disse, a sua conduta como um modelo. Eles não percebem, não reconhecem necessidade de arrependimento. Eles não reconhecem isso.
Para eles, não há necessidade nenhuma de se arrepender, nenhuma. Se eu sou modelo, se eu sou perfeito, né? Ainda que eles não tenham coragem de dizer que são perfeitos, religiosos, mas se eles se veem assim, eu faço tudo o que tenho que fazer, eu obedeço tudo o que tenho que obedecer, eu sou o parâmetro, eu sou a referência, para que eu vou me arrepender? E aí não há arrependimento. Ao contrário, eles se sentem merecedores do favor divino. Eles olham para si mesmos e dizem: o favor divino é merecimento para a minha vida. E o que Jesus está alertando aqui, irmãos, e que o Senhor nos dê graça para que isso entre no nosso coração, Ele está nos alertando que é exatamente esse o perigo desse senso de justiça própria, de nós olharmos para nós mesmos e de acharmos que estamos certos em todas as coisas, bem, fazendo tudo o que tem que ser feito. Porque isso não apenas impedia esses homens de se alegrar com o arrependimento, mas também os afastava de se arrependerem dos seus próprios pecados. E esse é um dos grandes problemas, porque Martinho Lutero dizia que a vida cristã, ela tem o arrependimento como um ato contínuo. A vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento. O arrependimento não é aquele momento da nossa conversão onde nós nos arrependemos dos nossos pecados e é apenas isso. O arrependimento é uma realidade contínua de nossa vida. Nós continuamos a pecar. Por fim, irmãos, o pai responde ao seu filho assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Assim como o irmão mais novo, o grande problema desse mais velho aqui era a falta de conhecimento do pai. Ambos conheciam a Deus de forma incorreta, tinham um conhecimento incorreto de quem Deus é. E esse é o ponto de partida para todas as outras coisas que eles experimentaram, tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo. Ambos não conheciam o Senhor como deveriam. Um conhecia o Senhor como o impeditivo para a sua felicidade. Outro conhecia o Senhor como aquele que cobra demais, que exige demais, que coloca fardos pesados demais sobre a sua vida. E ambos entendiam incorretamente, nenhum dos dois conhecia o coração do Pai. E nenhum dos dois conhecia a si mesmo. O mais novo acreditava que tinha toda a capacidade de cuidar da sua própria vida longe do Pai, que suas decisões seriam melhores sem as amarras do Pai, sem a autoridade do Pai, sem sequer a presença do Pai. E ele vai seguir sua vida. Ele não conhecia a si mesmo, a sua incapacidade de tomar essas decisões. Mas o mais velho, o religioso, ele também não conhece a si mesmo, porque ele faz o que ele tem que fazer, mas ele não conhece o seu coração pecaminoso, porque para ele o pecado é algo que não faz parte da sua vida, porque ele não desobedece nenhum dos seus mandamentos. Para ele, o que ele faz é o que tem que ser feito. E ele não conhece a si mesmo, ele não sabe que nele habita um coração corrupto, pecaminoso, enganoso. E por não conhecer a si mesmo e não conhecer o Pai, a vida é uma tragédia, a vida é uma angústia. E a sua identidade foi distorcida. A identidade, tanto do mais novo quanto do mais velho, é qualquer outra coisa, menos a de filho. Filho adotivo, filho de um pai amoroso, filho de um pai que cuida dos seus filhos. Ele não conhecia seu pai. Ele não conhecia seu pai como um pai bondoso, como um pai amoroso. Por isso, ser filho era a mesma coisa que ser servo. Você percebe a dor? Ou você percebe não vou nem dizer dor, você percebe quão angustiante deve ser a vida de alguém que olha para o seu pai, para Deus,
E ao invés de se alegrar em ser filho desse Deus, ele se sente como um escravo desse Deus. Olha a angústia, olha como a mágoa e o ressentimento, claro que iam crescer no coração. Ele se enxergava assim, ele enxergava o pai como alguém apenas que queria o que ele tinha, a sua força para trabalhar, a sua capacidade de pensar, só o que ele tinha. Tem muito religioso que acha que Deus o chamou pelo que ele tem, pela capacidade que ele tem de falar, de tocar, pela força que ele tem para fazer uma obra na igreja, pelo dinheiro que ele tem para contribuir, e acham que Deus o chamou pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo que ele faz. E na verdade aqui, esse desconhecimento de quem ele mesmo é e de quem o pai é, fazia com que ele se sentisse como um servo e não como um filho. Ele era dono de tudo, mas se via como escravo, porque ele achava que a única coisa que o pai exigiria dele era o trabalho. Seu relacionamento com o pai era tão disfuncional que ele não conseguia perceber que estava sempre com o pai. O fato dele estar lá, dele permanecer lá, ele não conseguia desfrutar do que o pai tinha, não conseguia desfrutar com alegria, não conseguia desfrutar com o coração cheio de paz. E o pai tentando ensiná-lo: meu filho, celebrar a volta do mais novo é muito importante. Celebrar a volta do que estava perdido é muito importante. Não celebrar seria errado, porque nada poderia ser mais importante do que um filho que estava longe retornar. A história acaba aqui, irmãos, como que em aberto. E ela termina em aberto exatamente para que os religiosos pudessem responder a esse chamado de Jesus. Cabia a eles entrarem ou não na festa. Cabia a eles se alegrarem ou não com o fato de que Deus sempre salvou pecadores, aqueles que não se encaixam dentro do modelo religioso, e vai continuar fazendo isso. O pai sempre fez festa quando um filho retorna. E os judeus, os fariseus e os religiosos precisam sempre responder a essa pergunta. Eu queria terminar essa mensagem, irmãos, com algumas aplicações para nós. O que a gente faz com isso para a nossa vida? Em primeiro lugar, aproxime-se do pai. Ele estava na casa do pai, mas longe do pai. Ele tinha o pai o tempo todo, mas não desfrutava do pai. Tudo que o pai tinha era dele, mas ele nem sequer entendia o que isso significava, nem sequer aproveitava isso como uma realidade na sua vida. Uma das lições mais importantes que nós aprendemos aqui a partir desse exemplo negativo do irmão mais velho, dessa arrogância dos fariseus, é a possibilidade da gente passar uma vida inteira dentro de um lar de fé, dentro de uma igreja, tendo o rótulo de cristão, dando toda a aparência de piedade, fazendo um trabalho diligente, fiel, mas estar totalmente em desarmonia com a alegria do céu, totalmente distante do Pai. Olha que tristeza é isso. Ele vivia na casa do Pai, diante do Pai, mas ele não tinha a alegria do Pai. Muitos cristãos vivem a vida inteira dentro da igreja. Muitos nasceram num lar cristão, mas nunca experimentaram a alegria de pertencer a Deus, porque eles só se aproximaram da religião, nunca se aproximaram do Pai, nunca se relacionaram com o Pai, nunca desfrutaram da paz, da alegria, dessa sensação plena de pertencer ao Pai. Nunca tiveram a possibilidade de se alegrar pela adoção que receberam. Sempre se veem de uma forma muito negativa. Meu querido, se essa é a sua realidade, esse é o conselho para você: se aproxime do Pai, aproxime-se do Pai. É próximo do Pai que nós conhecemos o coração do Pai.
que nós somos moldados, edificados, transformados. Se aproxime dele. Não. E aí eu quero entrar na segunda aplicação. Não se esconda na religião. A religião para muitos é um esconderijo. E é um esconderijo seguro. Porque quem está escondido na religiosidade não precisa lidar com o seu caráter. O seu caráter permanece intacto dentro de si. E a religiosidade permite que todo o exterior seja belo. Ele permite que suas atitudes sejam as mais nobres e piedosas possíveis, enquanto seu coração permanece sem tratar, permanece sem ser moldado, permanece sem ter o caráter segundo o caráter de Cristo. Ele fica protegido porque ele faz o que todo mundo espera que ele faça, mas ele não precisa se aproximar do Pai, ele não precisa conhecer o Pai, ele não precisa abrir mão de quem ele é, do que ele gosta, do que ele pensa, ele só precisa fazer o que os outros esperam que ele faça. E muita gente, por isso, se esconde na religião. Se esconde atrás da religião, se esconde atrás dos rótulos, se esconde atrás dos jargões cristãos, se esconde atrás de atitudes cristãs. Eu já contei para vocês aqui a história, uma das minhas histórias pentecostais de tragédia, né? Mas eu fui uma vez numa conferência aí, para encurtar a história, aqueles que entendiam ter um chamado de Deus foram convidados a ir lá à frente para receber uma oração. Era um pastor que veio de fora do Brasil, eu era recém-convertido, tinha poucos meses, e o meu coração ardia para servir ao Senhor, aquela coisa de novo convertido, e eu estava, então, era um ginásio isso, eu desci do ginásio, fui lá na frente, eu e um grupo grande de, sei lá, quantas dezenas de pessoas, e aí aquele pastor então começou a orar, e daqui a pouco aquele camarada lá assoprou no microfone, e todo mundo caiu. E fiquei eu e um outro rapaz do outro lado. E aquilo me deu uma angústia, porque eu falei, meu Deus, eu não sou chamado. E eu olhei para trás e pensei em me jogar, porque eu falei, se eu me jogar aqui, ninguém vai perceber que eu não caí, né? Foi só um delay, né? Mas o que faz com que esse desejo esteja no nosso coração? É exatamente a religiosidade. A religiosidade esconde isso. Se naquele momento, o que eu gostaria? De não ser diferente. Eu gostaria que os outros me vissem como viram aqueles caídos. Hoje eu entendo completamente diferente e louvo a Deus por não ter caído. Eu posso contar para vocês, eu fiquei de pé. Porém, irmãos, a gente às vezes faz isso. Às vezes a gente mascara quem nós somos no nosso coração e agimos da forma que os outros têm a expectativa. Nós chegamos na igreja e nós damos a paz do Senhor. E nós dizemos que com Cristo é só vitória. E nós nos comportamos como se tudo estivesse bem, porque nós não queremos que ninguém veja que o nosso coração está angustiado por uma luta que nós estamos passando. Nós nos escondemos atrás de uma roupa, atrás de uma maneira de falar, de uma maneira de se vestir, de uma maneira de se comportar, de uma maneira até de cantar, para que outros não vejam a imundície que há em nosso coração. Só que a realidade, irmãos, é que qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que o nosso coração é corrupto, é enganoso. E que a nossa luta desesperada é para que o Senhor molde nosso coração. E quando nós o escondemos, nós nos abraçamos, nos escondemos atrás dessa religiosidade, nos abraçamos com ela, nos tornando como os fariseus, hipócritas, legalistas. Cuidado, irmão, não permita que a religião seja o seu esconderijo. Na nossa imperfeição e incapacidade, o nosso esconderijo precisa ser o Senhor. Por fim, seja sustentado por Jesus. O que isso significa?
A ideia da justiça própria, dos méritos, é a ideia de eu preciso merecer, eu preciso obedecer, eu preciso fazer. Uma outra realidade que eu falo muito, né? Nos meus primeiros anos de cristão, eu tinha um medo de não ir para a igreja no domingo. Morri de medo. Porque um dos pastores que eu ouvi naquela época dizia assim: olha, e se Jesus voltar no domingo e você não estiver no culto? E aquilo angustiava o meu coração. Meu Deus, eu vou ficar, você não veio buscar a tua igreja só porque eu não fui no culto. E eu não deixava de ir no culto, eu ia no culto com febre, com dor, com o que fosse, porque se Jesus voltasse no culto. E aquilo, irmão, para mim era o natural, como é para muita gente. Até que eu entendi que aquilo não era outra coisa senão justiça própria. Eu quero estar no culto se Jesus voltar num dia de culto. E porque se eu estiver lá, eu fiz por merecer que Ele me leve. Eu não percebia isso. Eu sequer entendia que estava isso no meu coração, mas era isso que estava. Isso é justiça própria. Se eu não estiver e Jesus vier, é porque eu não mereci. Mas se eu estiver, eu vou merecer. Com febre, com dor, com o que quer que seja, com sono, com fome, eu ia a pé. Fui muitas vezes, eu morava longe da igreja, fui muitas vezes a pé, porque se Jesus volta eu estou em casa, só porque eu não tinha dinheiro para condução. Mas isso não é outra coisa senão justiça própria, senão o desejo de merecer tudo aquilo que o Senhor prometeu nos dar gratuitamente. E nós, muitas vezes, somos sustentados por nós mesmos. Por isso que, às vezes, a nossa limitação, ela fica evidente. Porque a gente só pode ir até um determinado limite. Eu só tenho força para fazer certas coisas. Eu só tenho capacidade de obedecer até um certo limite. Dali para frente, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. E aí, eu fico buscando esses méritos, buscando essa capacidade de olhar para Deus e dizer: Senhor, pode contar comigo que eu estou aqui. Pode vir buscar a tua igreja que eu estou pronto. E aí a gente faz orações do tipo: Senhor, eu não aceito tal coisa sobre a minha vida porque eu sou dizimista, ou porque eu sirvo tua igreja. Olha, Senhor, eu estou aqui me gastando servindo tua igreja. Eu não aceito essa prova sobre a minha vida. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Senhor, olha o que eu estou fazendo, e o Senhor não está me pagando corretamente. Olha o que eu estou fazendo, o que eu mereço por fazer isso é mais do que eu estou recebendo. É a mesma sensação do filho velho é ótimo, do filho mais velho. Ele tem no seu coração essa sensação de injustiça. Deus tinha que estar me dando mais, porque eu estou me esforçando. Eu tinha que estar recebendo mais, porque eu estou fazendo, eu não estou desobedecendo, eu não estou faltando, eu não estou deixando de entregar o meu dízimo, eu não estou deixando de orar. Olha só o que eu tenho feito, e o Senhor parece que não olha para mim. Cadê o Senhor? Isso é ser sustentado por você, pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Abra mão disso, meu irmão, e seja sustentado por Jesus. Permita que a força que você tenha para lutar contra o pecado venha dele. Permita que o Senhor derrame graça sobre você e que você reconheça a sua incapacidade de fazer tudo perfeito e conte com o Senhor para moldar seu coração. Porque todo aquele que tem justiça própria é ao mesmo tempo hipócrita. Porque de alguma forma ele precisa esconder a sua imperfeição. Ele não é perfeito. Ninguém é. Ele precisa esconder. E como é que eu escondo a minha imperfeição? Com hipocrisia. Eu mostro para vocês que eu sou um cara piedoso. Aí eu conto aqui uma historinha. Não, porque semana passada eu fui orar no monte. Aí você, quanta piedade. Aí eu conto aqui outra historinha. Eu vou soltando as historinhas para que você vai me achando piedoso. Não, porque eu encontrei um cara na rua lá, só tinha 50 conto, mas Deus me tocou, eu dei. Quanta piedade. Aí você vai dizer: eu estava dormindo, sono gostoso, ar-condicionado ligado, a nega abraçando. Não é nega, mas você entendeu, né? Abraçando.
E aí às 3 da manhã o Senhor me acordou para eu orar. Eu levantei e fui orar. Oh, quanta piedade. Para com isso, meu irmão. Larga isso, abandona isso, confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Tem dia, irmão, que eu estou tão cansado que eu deito na cama e digo assim, Senhor, e acordo no outro dia. Eu não consigo nem dizer a mesma oração de ontem. Nem isso eu consigo dizer, tão cansado que eu estou. Eu fecho os olhos e, Senhor, foi, dormi. E eu tinha problema com isso, até que eu escutei um pregador dizendo que nunca conheceu um pai que se chateou por seu filho dormir no seu colo. Depois disso, irmão, não tem mais angústia, eu confio na graça de Deus. E no dia seguinte eu digo, Senhor, obrigado. Porque eu sei que eu dormi com teu cuidado. Porque eu não sou cuidado na madrugada porque a minha oração é bela antes de dormir. Eu sou cuidado pelo Senhor porque eu pertenço a Ele. Isso é graça, irmão. Nos meus melhores dias e nos meus piores dias, é a graça que me sustenta. Seja sustentado por Jesus, irmão. Isso é a coisa mais especial que nós podemos experimentar. Seja sustentado por Jesus. Você vai acertar muitas vezes, porque o Senhor tem moldado seu coração e abençoado sua vida, e você tem crescido espiritualmente. Você vai acertar bastante também. Mas nos dias que você não acertar, você não precisa que os outros te vejam como piedoso. Você precisa da graça de Deus. Graça que te conduz ao arrependimento, graça que transforma seu coração e graça que te capacita no próximo momento a vencer. Confie no Senhor, seja sustentado por Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos virar para o Pai e dizer, olha, eu sou como um escravo e eu te obedeço plenamente. Não, eu posso dizer, Senhor, eu sei que o meu coração é imundo, mas eu confio no Senhor para moldar meu coração e abençoar minha vida. Pai, muito obrigado por tua palavra e obrigado por tua bondade sobre nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, a fazer da religiosidade algo distante de nós. Que o Senhor nos capacite a confiar somente na tua graça, a confiar no Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo, que conduziu todas as coisas para que em Cristo a nossa salvação fosse concretizada, e que nos deu o teu Espírito para que Ele pudesse aplicar essa salvação em nós, nos regenerando, nos conduzindo ao arrependimento, nos conduzindo à fé, para que nossa vida fosse para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, a olhar para esse exemplo do irmão mais velho, não com soberba, não com um olhar de menosprezo ao religioso, mas com um olhar de alerta, para que nenhum de nós caia na tentação de nos escondermos atrás da religiosidade. Nós queremos estar escondidos na tua cruz. É a tua cruz o nosso lugar. E nós louvamos ao Senhor por isso. E pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a nos sobrecarrega como o mais velho via, mas como um pai de amor, sempre pronto a nos corrigir, a nos orientar, a nos ensinar e a festejar o nosso arrependimento para a glória do seu próprio nome. Pai, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Ajuda-nos e molda o nosso coração para que nós possamos viver para o Senhor e somente para o Senhor. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus